Chamo-me Elizabeth Pinto da Costa, sou mediadora, sou diretora do Instituto de Mediação da Universidade Lusófona. Esta é uma estrutura que existe numa universidade, na cidade do Porto, e portanto temos tido a oportunidade de desenvolver várias iniciativas, atividades, projetos em relação a outras entidades e ao território aqui da cidade do Porto. Não só, mas naturalmente pela proximidade que temos tido esse privilégio. E portanto, dentro do nosso âmbito de trabalho, temos desenvolvido iniciativas na área da mediação escolar, da mediação intercultural, ao nível da formação, ao nível da intervenção à ação, ao nível da supervisão e também ao nível da investigação. Tem a ver com a estrutura em que nós estamos inseridos, que é um Instituto de Prestação de Serviço à Comunidade, transferência de conhecimento, mas também está associado a um centro de investigação e, portanto, também temos esta área da investigação. O diretor tem um papel fundamental porque, no fundo, é o facilitador de todo o projeto. Se um diretor não estiver convencido da importância do projeto de mediação de conflitos no seu agrupamento, ele não vai existir, não é? E, portanto, esse é o papel principal. Depois, acompanha o trabalho, o que a equipa vai fazendo e depois passa, no fundo, o protagonismo para os elementos todos da equipa. O meu nome é Vanessa Amaral, eu sou mediadora de conflitos em contexto escolar, fiz a minha pós-graduação no Instituto de Mediação da Universidade Lusófona e estou aqui como reforço do gabinete de mediação do agrupamento de escolas Fontes Pereira de Melo, onde já existem 2 equipas de mediação às quais eu me juntei. Bem, o meu trabalho, primeiro dizer que o meu trabalho como mediadora escolar é muito gratificante. O meu trabalho passa sobretudo por facilitar a comunicação entre os alunos e entre os diferentes agentes educativos, por restabelecer laços interpessoais e também por melhorar a convivência no espaço escolar. Obviamente que o gabinete de mediação é um local privilegiado e é um espaço que para os alunos é de segurança, onde eles se sentem acolhidos, onde eles se sentem ouvidos, mas o trabalho de uma mediadora escolar também não é só remediativo, é também um trabalho preventivo e por isso há também todo um trabalho que é feito fora do gabinete de mediação para prevenir situações futuras e para que possamos aqui contribuir para uma convivência sã em contexto escolar. E por isso, que trabalho é que é feito? Estou-me a referir à formação de turmas, onde são realizadas dinâmicas para promover competências socioemocionais com alunos. Refiro-me também à formação e capacitação de pessoal docente, pessoal não docente, assistentes operacionais, com o grande objetivo de criar condições para que os conflitos que fazem parte do cotidiano, portanto nós olhamos muitas vezes para os conflitos como algo que tem que ser eliminado e aqui o que queremos que as pessoas percebam é que os conflitos fazem parte da condição humana e nós temos é que aprender a lidar com esses conflitos de uma forma positiva, consciente, para criar e melhorar o clima escolar. Bem, eu convidei a mediadora Vanessa para ir à turma porque acho mesmo muito importante as crianças terem consciência de que as emoções podem ser boas e podem ser más, mas o contexto do mal pode-se traduzir em bom porque temos é que saber lidar com as emoções e transformá-las de maneira a nos ajudar a lidar com o meio social e que todos temos emoções diferentes e temos que ter consciência das emoções para saber interpretá-las e usá-las de maneira a nos serem favoráveis. Muito bem, o gabinete de mediação desta escola é composto por 4 professoras mediadoras e que trabalham 10 horas semanais nesta escola. Depois faz parte do agrupamento também a Escola Maria Lamas, que tem outro gabinete de mediação. É composto por 3 professores mediadores e que tem um horário de 6 horas. Acresce ainda a este horário a colaboração de uma mediadora afeta à Universidade Lusófona, que trabalha connosco 1 a 2 manhãs por semana.
Por exemplo, para mim é marcante estar nos corredores da escola ou então nos diferentes espaços escolares e ouvir os alunos e as alunas a utilizar expressões, a utilizar estratégias de comunicação e outras ferramentas que foram trabalhadas quer no gabinete de mediação, quer no âmbito da formação. Acho que isso sim significa que faz sentido para os alunos aquilo que estamos a trabalhar, que eles tenham a capacidade de autonomamente aplicar essas ferramentas em contexto escolar no seu dia-a-dia e, para além disso, também é importante porque, no fundo, estamos aqui a fomentar uma linguagem comum que tem como base os princípios da mediação escolar. Eu acho que das qualidades que os elementos da equipa têm que ter, destaca-se o bom senso, a capacidade de ouvir, de interpretar aquilo que as pessoas, os alunos, os professores, aqueles que estão envolvidos num conflito e no trabalho de mediação depois, dizem, aquilo que dizem também para além das palavras, muitas vezes com gestos, com olhares, tem que ter depois a capacidade de perceber de qual é a melhor forma de o ajudar e qual é a melhor forma de ultrapassar. Portanto, muitas vezes são características inatas que nem todas as pessoas têm e depois também o trabalho, a experiência, a formação vai ajudando a construir o papel, o seu desempenho cada vez melhor. Eu vou optar por falar daquilo que é uma experiência bem-sucedida, até porque eu acho que não existem casos complexos, naturalmente, mas não existem casos que não sejam bem-sucedidos. Muitas vezes nós não podemos, às vezes não conseguimos chegar onde queremos, mas já não estamos onde começamos. Eu acho que isso também acaba por ser um caso bem-sucedido. E para mim falar de uma experiência bem-sucedida nem sempre significa falar de um caso em que houve um acordo, um consenso ou em que conseguimos encontrar uma solução conjunta. Aliás, a professora Elizabeth Pinto da Costa diz muitas vezes uma frase com a qual eu me revejo muito profissionalmente, que é: não conseguimos chegar a um acordo, mas fez-se mediação. E eu revejo-me muito nisso. E revejo-me muito nisso porquê? Porque o mais importante é que a mediação funcione como um espaço de escuta, como um espaço em que as pessoas sintam que são ouvidas e compreendidas e que têm a oportunidade de construir pontes e de restaurar e restabelecer laços interpessoais. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação em que 2 alunos chegaram ao gabinete de mediação exaltados e estávamos perante um conflito intenso e com uma carga emocional intensa, muito negativa, e que, apesar deles não conseguirem ter chegado a um acordo, a um consenso, a forma como eles entraram no gabinete de mediação foi completamente diferente da forma como eles saíram do gabinete de mediação. E há um pormenor, que eu costumo dizer que é um por maior, em que um dos alunos, quando saiu do gabinete, abriu a porta e depois, como a porta ia bater, ele teve o cuidado de segurar na porta para outro aluno conseguir passar. E, portanto, isto para mim é uma experiência bem-sucedida, porque inicialmente eles estavam num confronto quase físico e depois conseguiram adotar esta postura mais colaborativa, esta postura de respeito e de compreensão por aquilo que era a perspectiva de cada um. E, portanto, isto também é uma experiência bem-sucedida. A mediação escolar trouxe muitos bons resultados ao nosso agrupamento e o exemplo disso é que ela começou numa escola do agrupamento, ainda antes de toda a pandemia e todo aquele interregno que provocou nas nossas vidas. Eu não era diretor, era subdiretor, fazia parte da direção, e quando assumo o papel de diretor, imediatamente quis trazer essa experiência que estava a acontecer numa das escolas para a escola sede, porque de facto acho que é importante. Ajuda toda a escola a perceber que quando há um conflito há ali alguém que pode ajudar a resolver esse conflito, a haver uma melhor convivência entre todos. Com a formação que fazemos aos funcionários, aos professores, também dá capacidade para as pessoas poderem, de certa forma, implementar as estratégias na sua aula, na convivência com os alunos, no relacionamento com os alunos. Ao formarmos os alunos, ajuda também a que eles próprios possam ajudar os seus pares, isso é muito importante, e ao darmos formação aos pais também sensibilizamos para a importância. Portanto, eu considero que é uma mais-valia para o nosso agrupamento, estamos a colher bons resultados disso, portanto, cada vez mais se sente que
percebe-se que os alunos percebem a quem onde pedir ajuda, os professores também percebem que têm ali uma equipa que os pode ajudar quando existe algumas situações de conflito, alguma coisa que está a correr menos bem, e isso é uma mais-valia para o agrupamento, e é um projeto, é uma cultura que espero que continue sempre a progredir cada vez mais e que não pare. Não é a minha intenção que isso aconteça, porque de facto reconheço uma mais-valia. Manuel Lima, sou diretor do agrupamento de escolas Alexandre Herculano, na cidade do Porto. O papel e o contributo do diretor na prevenção e no trabalho, na prevenção dos conflitos e na promoção da mediação em contexto escolar passa por congregar as vontades de toda a comunidade no sentido de elencar um conjunto de ações que visem exatamente o estabelecimento de medidas e de ações de mediação que sejam diversificadas, que contemplem vários elementos da comunidade escolar e que resultem depois na construção de um processo de mediação que resulte em benefício de todo o estabelecimento de ensino. Olá, o meu nome é Estefânia e sou mediadora no agrupamento de escolas Alexandre Herculano. Bom, o meu trabalho como mediadora no agrupamento é muito agitado, o meu dia-a-dia é completamente diferente do outro. Andamos sempre de um lado para o outro para tentar realmente ajudar os nossos alunos a que consigam conviver pacificamente. Se eu tivesse que me personificar, ou seja, se eu tivesse que arranjar aqui uma imagem que descrevesse o meu trabalho, seria possivelmente um farol. Um farol porquê? Porque acabamos por ajudar aqui a que eles encontrem o caminho e que consigam realmente resolver os problemas, e por isso é que nós precisamos estar sempre ativos e disponíveis para eles. Na escola nós temos efetivamente um espaço físico onde os alunos podem dirigir-se se tiverem questões, problemas, algumas dúvidas e que quiserem reportar alguma situação que os transtorna ou que lhes causa ansiedade. O gabinete físico existe, está sempre porta aberta para os receber, mas dentro desse gabinete existe um conjunto de pessoas, nomeadamente protagonizadas na doutora Estefânia, que trabalham em prol da comunidade, com a comunidade e para a comunidade. Sim, foram vários, mas há um que eu destaco sempre, que foi logo nos inícios, quando ainda mal se ouvia falar na mediação. Avançamos com um projeto de formação de mediadores, de alunos mediadores, em que numa parte da formação nós falávamos muito na importância de ouvir a opinião do outro, ouvir o outro, escutar com muita atenção. E eu tenho uma encarregada de educação que me ligou para a escola, queria falar comigo e queria perceber o que é que eu andava a falar com a filha, porque a filha, num momento de discussão, de troca de opiniões, falou à mãe que era importante ela ouvir também a sua opinião. E então a mãe não percebeu. Mas o que é que estás a dizer? E ela disse, olha, foi o que eu aprendi hoje na aula de mediação. E foi muito interessante perceber que realmente há o passar da informação e da mensagem, e que eles chegam a casa e passam esta informação, e vê-los crescer realmente é o mais importante. Olá, eu sou a Patrícia, sou mediadora, trabalho com o Instituto de Mediação desde 2017, sobretudo na área da mediação escolar, mas também na mediação intercultural, na formação e na supervisão de equipas de mediadores. São necessárias várias competências e as essenciais ou as primeiras serão as competências relacionais. A mediação tem tudo a ver com relação e por isso é muito importante que os mediadores tenham empatia, escuta ativa, capacidade de estabelecer relações baseadas na confiança, não só com os alunos, mas com os pais e com toda a comunidade educativa. Também é fundamental que eles tenham competências técnicas na área da mediação intercultural, por isso que saibam respeitar os códigos linguísticos e culturais, mas também combater estereótipos e formas de discriminação.
Finalmente, têm que ter competências reflexivas, éticas e críticas, por isso têm que ser imparciais, têm que garantir a confidencialidade e, por outro lado, têm que ter um espírito de análise crítico sobre aquilo que é a sua ação. Alexandra Colano, estou no bufete e chamo-me Susana Sousa. O que me motivou a fazer a mediação escolar foi ter mais conhecimento do trabalho de um mediador. Nós tínhamos uma pequena base, nós como funcionários, mas fazendo a formação alargou mais, aprendemos mais e tivemos mais conhecimentos. O que me motivou a fazer a formação foi, portanto, não só no contexto escolar desta escola, mas hoje em dia, à mínima coisa, os miúdos entram em conflito, basta um olhar mais intenso para que sintam como uma provocação e acabem por aumentar ou o tom ou até passar para uma agressividade que não se pode permitir em sala de aula. Eu chamo-me Edith Lourenço, sou professora de matemática aqui no agrupamento de escolas há muitos anos e neste momento estou com o 10º e 11º alunos surdos que representam aqui a nossa escola naquela situação de... Eu apliquei exatamente aquilo que aprendi durante a ação de formação, hoje continuo a aplicar nos meus alunos, tentando ajudá-los a perceber e a capacitá-los de maneira a eles saberem, por eles próprios, também resolver os conflitos e os problemas que vão surgindo no dia-a-dia. O nosso gabinete aqui de mediação é muito útil para os nossos alunos. Temos tido, eu como estou aqui mesmo ao lado a dar aulas aos alunos surdos, percebo a afluência que existe neste gabinete e que eles realmente tentam ter um comportamento e uma atitude diferente perante a situação que vai surgindo em sala de aula. Oui, on s'agit de faire ça, on s'efforce pour faire ça. Par exemple, Dr. Stefania, elle fait beaucoup de sessions de formation avec moi parce que ma classe a des problèmes de discipline et de relation entre eux. Et elle m'aide aussi beaucoup de fois quand je demande, même si je ne demande pas, je parle avec elle et elle se dispose à aller dans ma classe et à faire des actions de sensibilisation. C'est un travail de collaboration. C'est bien, ça, j'aime bien. Avoir l'équipe et surtout d'avoir cette proximité avec le cabinet de médiation. A formação em mediação intercultural é fundamental nas escolas, não só para os professores, mas para toda a comunidade escolar. Aliás, é com a formação que as pessoas, que os intervenientes da comunidade escolar conseguem desenvolver uma série de competências na área da gestão de conflitos, da mediação intercultural, mas também, o que é importante, na área da prevenção. Como aluna de Ciências da Educação aqui na Universidade Lusófona, eu sou orientada na minha investigação pela professora Elizabeth Pinto da Costa, que faz um trabalho incrível dentro e fora da universidade e que me acompanha na minha pesquisa sobre mediação intercultural. Então, quando ela me falou pela primeira vez, ainda nem existia na realidade o projeto Vitem, que existia o projeto de um projeto que ia ter a ambição de criar cidades mediadoras, né, no território europeu, eu pensei, eu não posso ficar de fora. Eu acho que eu acredito muito no projeto e em todo o objetivo, e eu acho que, apesar de ambicioso, não é uma coisa que é impossível, é uma coisa que a gente tem que lutar para que seja cada vez mais e chegue a cada vez mais pessoas, que é a mediação. As minhas expectativas são altas, como sempre, mas eu acho que, sobretudo, né, é fundamental que todo o conhecimento sobre mediação
coesão social e justiça, né, que é produzido dentro das universidades, seja colocado a serviço de toda a sociedade. E eu acho que é parte disso o projeto Vitem, esse é o objetivo, né, do projeto Vitem. Então, a minha ambição maior é que todo esse conhecimento seja colocado a serviço da construção de uma cultura de mediação em todo o território e em todo o continente europeu. O Porto foi desafiado em tempo pelo Alto Comissariado para as Migrações para acolher este projeto ou para desenvolver um projeto relativamente à integração e à inclusão de comunidades migrantes. A cidade sempre foi uma cidade multicultural, sempre soube receber e acolher fluxos migratórios e entendemos que, de facto, criar um recurso específico de capacitação e de sistematização desse acolhimento fazia sentido. Olhamos mais para as comunidades ciganas e outras populações migrantes por serem aquelas que se calhar evidenciavam maiores dificuldades de uma efetiva integração e então criamos de facto aqui um conjunto de recursos desenvolvidos em vários eixos de intervenção, com muito foco até na capacitação de técnicos para melhor saberem colaborar e ajudar estas populações e desenvolvendo aqui efetivamente um trabalho que culminou até com a criação de um serviço municipal próprio, específico, para este acolhimento e esta mediação intercultural. Como ser uma aranha, tecendo uma rede, articulando com diferentes serviços públicos e privados na cidade, para conseguirmos as melhores respostas de integração e de soluções para as pessoas que atendemos da comunidade migrante. Temos tido a oportunidade de conhecer cada vez mais as respostas que existem, guias que têm sido lançados também pela Câmara do Porto em diferentes áreas, a nível dos direitos sociais, no acesso à habitação, à saúde, à educação, mas também no reforço das relações que temos vindo a colaborar com as associações de imigrantes, as iniciativas que são propostas e, sobretudo, também na nossa intervenção de CLIME, ela não fica restrita ao gabinete de apoio de atendimento aos migrantes, mas sim a uma série de eixos de intervenção que passam não só pela mediação intercultural no sentido de resolver situações, juntamente com a pessoa em causa, mas também a capacitação de técnicos, mentorias interculturais, programas de cidadania, empreendedorismo e participação cívica, diálogo intercultural, curtas filmagens. Tem sido muito interessante ouvir o testemunho de pessoas migrantes do seu percurso e desafios da integração em Portugal. E também o diálogo interreligioso. Nós sabemos que a maior parte destas comunidades migrantes, de alguma forma, têm a sua filiação religiosa ou espiritual e, por isso, poder conhecer e contactar de perto com as suas comunidades permite também dar-lhes instrumentos e dar conhecimento para que possam aceder aos diferentes serviços. Essencialmente, destaco dois grandes desafios. O primeiro prende-se com a questão da sustentabilidade dos projetos e o segundo com a questão da grande resistência que ainda temos que combater da comunidade educativa com os projetos de mediação. Voltando atrás, na minha intervenção, em primeiro lugar gostaria de destacar que somente com o acreditar nos projetos de mediação, principalmente por parte das direções escolares e com o apoio fundamental do município, e tem havido,
por exemplo, o município do Porto, só assim é possível concretizar-se os projetos de mediação escolar. Por outro lado, é absolutamente fundamental que os projetos de mediação sejam cada vez mais uma realidade nas escolas. A nível institucional, nós de facto queremos promover a cultura cidadã e democrática que se consubstanciam numa resistência aos tempos de barbárie que nós acabamos por enfrentar nos dias de hoje. E o projeto de mediação é ele também conotado politicamente como uma estratégia de convivência sã e cidadã e democrática nas escolas e, portanto, tendo o apoio do município do Porto, acarreta aqui também uma responsabilidade que nós assumimos com todo o gosto e esta ligação institucional à mediação, às escolas, ao município, acaba por se consubstanciar também num compromisso com o Porto de sentido, com o Porto de pertença e com o Porto, sobretudo, de direitos humanos. Je renouvelle mes remerciements, je réitère mes remerciements à ceux qui ont rendu possible l'organisation de ces journées, de ces initiatives, les participants, les orateurs et également l'équipe d'organisation et en particulier le consortium VITEM, dont la vision européenne et collaborative est fondamentale pour la mise en œuvre de ces projets. Merci beaucoup à tous. C'est Saint-Denis Pierrefitte qui coordonne le projet. Donc je vous l'ai dit avec Ibat et moi, il y a Bruno aussi donc, qui participe à l'AFPAD et notre collègue Clarisse qui participe à l'AFPAD. Et nous avons créé un service municipal de médiation interculturelle. Nous l'avons commencé avec un projet de médiateurs municipaux et interculturels. Et la municipalité a vu qu'il y avait un besoin d'avoir dans ses ressources techniques spécifiques donc cette médiation interculturelle en raison d'un diagnostic également lié à ce besoin d'intervention en raison de cet enjeu de la multiculturalité, ce devoir d'autonomiser les professionnels pour qu'ils soient des médiateurs de passerelles, de ponts et qu'ils ne soient pas seulement des observateurs de murs. Et nous avons également une obligation d'une action directe qui est faite grâce à des projets tels que VITEM qui permettent que l'université fonctionne comme un laboratoire social de la démocratie délibérative. 67% des élèves disent qu'ils sont satisfaits de la gestion des conflits. 62% a admis qu'ils avaient recours à l'agression verbale ou physique. Parmi les enseignants, 57% disent qu'ils n'avaient aucune formation préalable pour la gestion des conflits. Nous avons également des données qui vont être plus précises. Entre les filles, l'escalade des conflits est plus immédiate et il y a surtout des agressions verbales parmi les garçons. Et si on avait une phase de pré-médiation obligatoire, on aurait pu dépasser. Mais les gens, souvent les parties, n'ont même pas entendu parler de la médiation. Ils refusent tout de suite cette médiation.
Ce qui arrive, c'est souvent qu'il y a une partie qui se présente devant le juge et l'autre partie ne se présente pas. Et donc là, on ne peut pas. Mais lorsque les deux parties sont présentes devant le juge, c'est très bien parce qu'on commence à entamer ce dialogue. Lorsque la ville de Porto crée ces projets, ce sont des projets qui ont de la participation, qui résultent du travail de tous les acteurs sur les lieux, et ces projets vont répondre à des besoins de ces gens. Ils vont donner des réponses à des doutes qu'ils ont. Même sur la question du vote, à quoi sert de voter? Et les jeunes ensuite parlaient de leurs problèmes, les uns parlaient de la violence qu'ils avaient vue dans leur quartier, d'autres sur la violence à l'école. Je travaille beaucoup plus en dehors de mon cabinet que dans mon cabinet. Outre cette partie formelle, nous misons sur l'autonomisation des différents agents éducatifs. Havemos reconhecido muito valor, muito intensiva, mas realmente toda a lógica. C'est la nécessité de la synergie entre tous les acteurs d'un territoire. Vous portez un projet réfléchi, clair, cohérent, bien élaboré. Et que dans votre projet, vous avez posé un enjeu qui est un enjeu central. Pas que pour le Portugal, pour tous les pays européens. C'est l'enjeu de l'enfance, de l'avenir. C'est un projet collectif. C'est un projet partenarial. On voit la municipalité, les élus, on voit l'université, on voit l'école. Et en plus, avec même langue, même langage. C'est cette cohérence, c'est véritablement, c'est un élément à réfléchir, à apprendre aussi pour nous, qu'on vient d'autres pays. Vous avez allié ces deux concepts. La théorie qui se traduit dans la pratique qui se définit dans le concept que vous avez défini, et surtout à travers de la formation d'un collectif, vous êtes garant de cette continuité, de cette cohérence. Moi, je pense que c'est le centre et le cœur de votre projet. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose que je peux vous dire, vous avez toute notre admiration.